aqui é o Bispo André Rangel, mais uma vez compartilhando um pouquinho com você da Palavra de Deus, nessa nossa jornada durante esse ano de leitura bíblica. Estamos hoje começando o livro de Daniel, e é interessante porque hoje não é um dia qualquer, é um dia muito especial. Hoje é o dia que a nação celebra a sua independência, o dia da independência do Brasil, que a gente poderia também chamar o dia do nascimento dessa nação. Para pensar nisso. Não é apenas o início de uma empresa, de um negócio, mas imagina como os pais dessa nação lá atrás devem ter experimentado esse desafio de começar um país. E hoje, na verdade, também não é uma data qualquer, porque o Brasil está fazendo 200 anos de história de uma nação independente. E nós oramos para que o Senhor abençoe essa nação. A leitura de hoje, dos 3 primeiros capítulos de Daniel, é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo na história. Se você já leu ou está lendo, os primeiros 3 capítulos de Daniel narram, no primeiro capítulo, uma decisão firme de Daniel de ser diferente daqueles que foram chamados para, junto com ele, compor aqueles que vão estar mais próximos ao rei. O segundo capítulo fala de um sonho que o rei Nabucodonosor tem, e somente Daniel é capaz, pela graça de Deus, pela instrução, direção, pela inspiração de Deus, traduzir para o rei o que o sonho significava, um sonho profético, falando das coisas que iriam acontecer. O terceiro capítulo é um dos nossos prediletos, fala de 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, os nomes originais são Ananias, Azarias e Misael. Esses 3 homens se colocando também numa postura, numa posição de obediência a Deus, mesmo que aquilo, naquele momento, infringisse a ordem do rei, porque era uma ordem totalmente contrária à vontade de Deus. Eu acho que é seguro nós dizermos que esses 3 capítulos, e talvez a maior parte do livro de Daniel, tenham esse tema: Deus e o governo. A nossa postura como homens e mulheres de Deus diante das nossas responsabilidades, obrigações, também como cidadãos. Nós vivemos numa nação livre e democrática. Difícil para nós entendermos exatamente qual era a realidade que Daniel e seus amigos estavam vivendo. Mas nós podemos pegar esse primeiro capítulo e lembrar que temos uma responsabilidade, como povo de Deus, dentro da nação, de também decidirmos firmemente não nos contaminarmos com o que o mundo tem tentado nos influenciar. A igreja carrega o evangelho que transforma vidas e pode mudar completamente a história de uma nação. Nós temos uma grande responsabilidade em oração, mas também numa postura de firmeza e de não negociarmos valores, representarmos o nosso Deus diante de toda a nação. O segundo capítulo de Daniel conta a história desse sonho que o rei tem, mas a reação dele, que é muito interessante, ele quer que alguém descubra qual foi o seu sonho. E a loucura do rei é tão grande que ele está disposto a matar muita gente enquanto alguém não decifrar. E Daniel, direcionado por Deus, se torna esse salvador, que salva a vida de muitas pessoas porque Deus dá a ele a inspiração e a revelação daquele sonho. Eu acho que da mesma maneira a igreja, no mundo que nós vivemos, dentro do governo que nós estamos, na nação que nós vivemos, também é a responsável pela salvação de muitas pessoas, diante de até mesmo decisões erradas que muitas vezes governantes podem tomar. E eu deixo para você também essa lição do capítulo 2, de uma responsabilidade que nós temos de carregar uma comunhão tal com Deus que, quando ninguém sabe o que fazer, Ele tem nos dado direção, sabedoria, luz para darmos os próximos passos e, quem sabe, fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas.
E por fim, no capítulo 3, a história, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobrando diante de uma estátua, também é um convite para que a igreja, no meio de um mundo mau que nós vivemos, e até mesmo no meio de uma sociedade que muitas vezes pode se tornar cruel, decidir que não vai negociar valores, que aquilo que Deus estabeleceu para nós como mandamento vai ser o principal. Sadraque, Mesaque e Abednego revelaram uma grande fé em Deus, uma imensa fidelidade, uma grande coragem. E por causa disso, até mesmo no final da história, o próprio rei se dobra diante do Senhor, tendo que reconhecer a sua grandeza e o seu poder. Que nesse dia, no dia que nós comemoramos 200 anos da nação brasileira, a igreja mais uma vez se posicione e estejamos orando para que a igreja de Cristo no Brasil seja essa igreja que não negocia valores, que está realmente firmada naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Deus nos mandou fazer, especialmente nós, crentes do Novo Testamento, tendo Jesus como nosso exemplo maior, modelo maior, cujo mandamento é simplesmente que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou, uma vez que Ele estabeleceu uma nova aliança entre o homem e Deus. Que a igreja possa ser esse exemplo, que nós somos corpo de Cristo, que nós o representamos, onde quer que nós estejamos, que a luz dele brilhe através de nós. E isso vai afetar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Eu oro para que você, mais uma vez, absorva esse sentido de responsabilidade que nós temos como corpo de Cristo, como igreja. Eu acredito que, assim como vai a igreja, assim vai a nação. Se a igreja estiver sendo fortalecida, se a igreja estiver firme, apesar de tudo que estiver acontecendo, não importa necessariamente o que vai acontecer mais à frente, nós estamos daqui a pouco vendo eleições acontecendo, mas o povo de Deus vai continuar sendo, independente de qualquer resultado, a luz que vai brilhar nessa nação. Vamos todos assumir mais uma vez essa postura de igreja de Cristo, de luz do mundo, de sal da terra, como o Senhor nos convida a ser. Eu oro para que você tenha um dia maravilhoso, que você vá bem, que a sua família vá bem e que o Senhor nos abençoe. Amém.